Descubra a verdade sobre a 3i Atlas, uma nave cilíndrica ou um segredo incrível. Na pequena cidade de Esperança do Sul, cercada por montanhas e um céu repleto de estrelas, Aninha sempre olhou para o céu noturno com um brilho nos olhos. Suas memórias mais queridas incluem a voz suave de sua avó, contando histórias sobre heróis das constelações como se fossem amigos pessoais, cada estrela uma luz de esperança. Mas enquanto ela sonhava com a vastidão do universo, sua vida era marcada pelo duro cotidiano. Seu pai, seu Francisco, um agricultor apaixonado, lutava todos os dias para garantir o sustento da família, abrindo mão de seus próprios sonhos em meio à desigualdade que sufocava a Esperança do Sul. Em uma manhã mágica, Aninha decidiu explorar um campo nas proximidades, guiada por uma curiosidade insaciável. Foi quando seus olhos encontraram uma imensa estrutura cilíndrica, coberta de terra e flores silvestres. A princípio, pensou que era uma nova invenção agrícola, mas à medida que se aproximava, seu coração disparava com uma emoção inexplicável. A nave parecia pulsar com uma luz própria, como se guardasse segredos eternos dentro de sua casca metálica. Uma onda de esperança a envolveu. Aquilo poderia ser a resposta para os problemas da cidade. O que não sabia é que a novidade rapidamente se tornaria um campo de batalha de emoções. O clima na cidade mudou. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca, e logo, muitos viam a nave como uma ameaça. Seu Francisco, preocupado com a busca incessante da filha por respostas, temia que isso os levasse à desunião. Aninha, isso pode trazer confusão para nossa família, dizia ele, o olhar terno e os braços abertos como se tentasse protegê-la de um mundo que não entendia. Mas para Aninha, aquela nave era um símbolo de esperança, um portal para um futuro melhor que poderia transformar vidas. Com a determinação pulsando em seu peito, Aninha reuniu um pequeno grupo de amigos, entre eles Lucas, o filho do padeiro. Juntos, sonharam em desbravar os mistérios da nave e descobrir a verdade sobre ela. Lucas! Sempre ao seu lado, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto exploravam as lendas da cidade, a adrenalina crescia. Eles estavam prestes a desvendar segredos que não apenas envolviam a nave, mas que contavam a verdadeira história de Esperança do Sul, de sacrifícios, de lutas e, acima de tudo, de resiliência. Mas o que deveria ser uma jornada de esperança logo se transformou em um grande dilema. Quando finalmente acessaram a nave, um murmúrio de nervosismo e expectativa tomou conta do grupo. O desafio se agrava quando a multidão, agora agitada, se opõe a eles, clamando por segurança e por suas tradições. Vocês não sabem o que estão fazendo! Alguém grita, enquanto outros ecoam a mesma preocupação. Aninha sentiu o peito apertar. Seria ela uma traidora dos valores que sempre defendeu? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E é nesse momento de tensão que uma mensagem enigmática surge na tela da nave, como raios de luz em um céu nublado. O que os une pode ser mais forte do que as diferenças que os separam. O que essa mensagem significava? Como Aninha enfrentaria a crescente divisão na cidade, entre progresso e tradição? O coração dela batia forte, não apenas por si mesma, mas pelo futuro de todos em Esperança do Sul. O eco da mensagem na tela da nave reverberou pela multidão, provocando murmúrios e olhares desconfiados. As palavras pareciam ter um peso que nenhum deles esperava carregar. Aninha olhou para os amigos ao seu lado, Lucas, Carla e Tomás. Uma mistura de esperança e medo refletia em seus rostos. O que eles deveriam fazer com essa informação? A cidade estava dividida, e a jornada de descoberta poderia acabar muito mal. Precisamos entender o que isso significa, disse Aninha, sua voz carregada de ansiedade. A última coisa que queria era ser vista como uma traidora. O povo olhava para ela, como se estivesse esperando uma liderança que ela não tinha certeza se possuía.
Vamos nos aproximar da nave, sugeriu Lucas, seu olhar contagiante iluminando o clima sombrio. Seja o que for, precisamos descobrir juntos. No entanto, as pessoas da cidade, agora tomadas pelo medo do desconhecido, pareciam cada vez mais agitados. Um grupo avançou em direção à nave, gritando palavras de advertência. É um monstro! Vão nos engolir! O pânico se espalhou como uma mancha de tinta na água. A tensão no ar era palpável, e a certeza de que a situação iria se agravar pairava como uma sombra sobre todos. Aninha, você está pronta para isso? Carla perguntou, segurando a mão da amiga com força. As lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos, como se vissem um futuro incerto. Aninha respirou fundo e sentiu seu coração acelerar. Se não fizermos isso agora, podemos perder nossa chance de mudar tudo. Não podemos ter medo do que não conhecemos. Era um discurso que tentava acalmar a si mesma, enquanto lutava contra o turbilhão de emoções que a invadia. Então, uma derrocada. Um dos mais velhos da cidade, seu Manuel, se aproximou, a voz embargada. Vocês vão abrir uma porta que talvez não possam fechar. Suas palavras dolorosamente atenderam os ecos de preocupação coletiva. E, naquele momento, Aninha se viu entre o desejo de desvendar os mistérios da nave e a necessidade de proteger seu lar e sua família. Ela se voltou para a tela, desejando conseguir entender aquela mensagem. O que os une pode ser mais forte do que as diferenças que os separam. O que significava a união nesse contexto? Aquelas palavras não eram apenas um mantra, eram um chamado à ação, um convite a buscar algo maior. Precisamos de um plano, decidiu Aninha, tentando transmitir confiança a seus amigos. Vamos fazer uma reunião com todos. Precisamos ouvir o que a cidade pensa e, juntos, decidir nosso próximo passo. E assim, enquanto a multidão começava a se dispersar, Aninha e o grupo se afastaram da nave, uma determinação coletiva crescendo dentro deles. Sabiam que a pressão estava apenas aumentando, mas abrir o diálogo poderia ser a chave para reverter a situação. Enquanto caminhavam, Aninha não podia deixar de pensar, e se o que encontrassem dentro da nave se revelasse não apenas uma oportunidade, mas uma verdade que poderia mudar tudo? Neste novo dilema, o futuro da cidade estava nas suas mãos, como uma promessa a ser cuidadosamente cultivada. No fundo do coração, uma pergunta ardia: estaria ela pronta para lidar com a verdade que poderia transformar a esperança do Sul para sempre? A descida ao desconhecido começou, e os primeiros passos já estavam sendo dados. Mas o que Aninha não sabia era que, além dos medos da cidade, um segredo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Aninha olhou ao redor, enquanto caminhava em direção à praça central onde a reunião estava prestes a ocorrer. O céu ainda exibia uma paleta de cores que misturava o azul ao laranjado do pôr do sol, mas a beleza ao seu redor era quase como uma piada cruel. As pessoas andavam apressadas, conversando em sussurros nervosos, com expressões que variavam entre medo e esperança. Quando chegaram à praça, Aninha sentiu um nó na garganta. Muita coisa estava em jogo. O espaço, normalmente vibrante e acolhedor, estava mais sombrio do que nunca. Os rostos que costumavam ser conhecidos agora pareciam estranhos, desgastados pela ansiedade e pela desconfiança. E o que dizer das palavras ditas por seu Manuel? A ideia de abrir uma porta que poderia não ser fechada era aterradora. Vocês acham que eles vão ouvir a gente? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio enquanto se sentavam sobre o chão frio da praça. Precisamos tentar, respondeu Aninha, com a coragem começando a se firmar. Se não falarmos, sempre ficaremos no escuro. Carla e Tomás assentiram, mas o medo ainda era palpável. E se a verdade for pior do que imaginamos? Indagou Carla, com a voz tremendo. Às vezes, a verdade é assustadora, mas encarar nossos medos pode nos libertar, Aninha respondeu, mas sentiu seu próprio coração balançar. Queria acreditar que era verdade. Assim que a reunião começou, uma onda de murmúrios varreu a multidão. As pessoas estavam hesitantes, mas uma energia de expectativa se espalhava. Aninha tomou a palavra. Ela respirou fundo, mirando os rostos tensos que a cercavam. Pessoal, nós sabemos que algo está acontecendo. A nave, a mensagem,
tudo isso precisamos nos unir para entender. Se não formos juntos, a divisão pode ser nossa ruína. Seus olhos brilhavam, refletindo coragem e esperança. Mas, ao olhar em volta, viu que nem todos estavam convencidos. Muitos ainda mantinham uma parede de desconfiança e preocupação. E se os alienígenas vierem para nos dominar? Podem estar aqui para nos destruir! Gritou uma mulher na multidão. Um eco de concordância percorria a crowd. Precisamos entender que união não significa aceitar a destruição, defendeu Tomás. Temos a chance de aprender, de descobrir, e quem sabe até colaborar com eles. As palavras de Tomás trouxeram um suspiro coletivo. Aninha sentiu que algo mudava na energia ao seu redor. Podia ver as vozes se formando, as emoções se misturando. A resistência estava ali, mas também a curiosidade. Mas e o que fazer? Como sabemos que eles não são uma ameaça? Ninguém aqui tem experiência com alienígenas. Novamente, a desconfiança se levantou como uma neblina pesada. Um silêncio tombou sobre a praça. As pessoas olhavam para Aninha, esperançando por uma resposta. Ela sentiu um frio na barriga. Podemos ser o primeiro passo. Se a nave é de fato uma ponte entre mundos, vamos construir essa ponte juntos. Vamos nos oferecer para entrar na nave, ouvir o que tem a dizer e descobrir a verdade que está escondida. Nesse momento, uma onda de murmúrios surgiu novamente. Alguns estavam encorajados, outros ainda hesitantes. A verdade pode ser aterrorizante, mas o desconhecido pode também ser surpreendente. Aninha finalizou com uma convicção inesperada. Cada palavra só parecia fazer ecoar o chamado à ação. Quando terminou, a energia na praça estava diferente. Um murmúrio de aceitação crescia lentamente, mas ainda havia ceticismo. Assim que os rostos começaram a mudar, a sensação no ar era palpável. Aninha sabia que tinha plantado uma semente, mas ainda era um caminho longo até a decisão final. Enquanto a conversa aquecia, uma sombra atravessou a praça. Era um movimento à distância. Aninha virou a cabeça e avistou uma figura encapuzada se aproximando da nave. Seu coração disparou. O que será que estava acontecendo ali? A sala de reuniões estava cheia, mas a verdadeira revelação estava prestes a ser confrontada fora dela. O desconhecido se tornava palpável, e a pergunta que ficou na mente de Aninha foi: quem era essa figura e o que ela tinha a dizer? Aninha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura encapuzada se aproximava da nave com passos lentos, quase como se estivesse pesando cada movimento. O sol já se escondia completamente, e a praça, uma vez cheia de luz e esperança, agora parecia envolver a todos em uma escuridão incômoda e ansiosa. Quem você é? Aninha não conseguiu se segurar e gritou, sua voz ecoou na quietude da praça. A figura parou imediatamente, e as pessoas ao seu redor trocaram olhares nervosos. Um frio cortante pairava no ar ao ouvir o chamado, a figura levantou a cabeça. Um rosto conhecido surgiu debaixo do capuz. Era seu Manuel. O coração de Aninha acelerou. Ele havia sido uma referência na comunidade, um homem respeitado e cheio de histórias. Mas agora, havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de gravidade e determinação. Vocês precisam ouvir, disse ele com uma voz que ressoou clara e firme. O que eu trago é importante e pode mudar tudo o que vocês pensam sobre a nave e o que está por vir. A multidão se aglomerou ao redor, formando um círculo apertado. A curiosidade e o medo se entrelaçavam nas expressões de cada um ali presente. O silêncio se instalou como se o mundo estivesse segurando a respiração, apenas esperando por mais. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas e temores, continuou seu Manuel, mas eu também sei que a verdade que eu descobri não é apenas sobre alienígenas ou dominação. É sobre algo muito maior que nós mesmos. Ele hesitou, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Aninha, você falou sobre construir uma ponte. Pois bem, o que temos aqui não é apenas uma nave. Isso é um chamado para uma transformação. A mensagem que recebemos não é de destruição, mas de evolução. As palavras de seu Manuel penetraram os corações. Um murmúrio começou a subir na multidão,
mas sua voz o interrompeu. Eu estive na nave, e o que vi lá dentro me fez entender que a nossa conexão com o universo é muito mais profunda do que podemos imaginar. Você visitou a nave? Lucas questionou, sua voz cheia de incredulidade. Sim. Mas não apenas para observar. Eles me mostraram um futuro em que podemos coexistir. Em que as nossas diferenças podem nos levar a um novo começo. Ele encarou os rostos incertos, olhos brilhando com fervor. Precisamos compartilhar o que aprendemos uns com os outros, em vez de temê-los. O calor das palavras de seu Manuel começou a derreter algumas das barreiras. Mas ainda havia quem não conseguisse enxergar além do medo. Uma mulher mais velha, com o olhar aflito, interveio. E se você estiver errado? E se essa for uma armadilha? O que acontecerá com nossas famílias, com o nosso lar? Sua pergunta pairou no ar pesadamente. Aninha percebeu que, apesar da coragem de algumas almas, ainda havia um abismo profundo de desconfiança e insegurança. Precisavam de mais do que palavras motivadoras. Se é uma armadilha, nós precisamos descobrir juntos. Não podemos ignorar essa oportunidade com medo. Precisamos ser corajosos. Aninha respondeu, agora com fervor em sua voz. Podemos entrar na nave e ver por nós mesmos. Mudar o que está dentro de nós se quisermos mudar o mundo à nossa volta. Seu Manuel assentiu, e os olhos de Aninha brilharam com a possibilidade de um novo amanhecer. Mas, enquanto a energia começava a se dissipar e um anestésico sentimento de esperança começava a se instalar, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera pesada. Uma série de luzes piscantes apareceu na nave, e um tremor percorreu o chão. O que estava acontecendo? Aninha virou-se, séria e intrigada. O que mais poderia surgir desse encontro? E a resposta aparecia a poucos passos de distância. As luzes da nave pareciam dançar na escuridão, como estrelas caindo em uma noite sem fim. O barulho se intensificou, reverberando pelas paredes do coração de Aninha e dos presentes. As pessoas na praça se encolheram, os rostos refletindo uma mistura de assombro e medo. Fiquem calmos! Gritou seu Manuel, tentando acalmar a multidão. A sua voz tinha um poder estranho, quase unificador. Não é hora para o pânico, mas para a descoberta. Aninha sentiu seu peito apertar. A ideia de entrar na nave, agora mais real do que nunca, parecia simultaneamente emocionante e aterradora. Os seus amigos, Lucas e a mulher mais velha que questionara, olhavam com expressão dúbia, indecisos. E se for mesmo uma armadilha? E se os alienígenas estiverem esperando para nos capturar? Lucas disse, a voz vacilando entre a determinação e o medo. Não podemos nos deixar levar pelo terror que nos aprisiona. Precisamos buscar a verdade. Aninha respondeu, sentindo a adrenalina pulsar. Em seu coração, havia uma chama, uma expectativa que não conseguia conter. Os olhos de seu Manuel brilharam com uma força intensa, e ele deu um passo em direção à nave, gesto que fez a multidão se mover em seu encalço. As luzes continuavam a piscar. Era como se a nave estivesse chamando cada um ali, prometendo revelar segredos nunca imaginados. Podemos ser mais do que somos, disse ele. Eu vi um modo de vida que une, que transforma. Precisamos encontrar essa verdade juntos. Havia um fervor nas palavras que começou a contagiá-los. As pessoas se olhavam, buscando coragem umas nas outras. Vamos, precisamos ir! Aninha gritou. Um grupo de jovens, animados pelo chamado, começaram a avançar em direção à nave, seguidos por um murmúrio crescente. Enquanto cruzavam a distância coberta de sombras, Aninha sentiu seu coração acelerar. A cada passo, uma mistura de esperança e medo a acompanhava. Quem seria automaticamente reconhecido ao enfrentar algo tão monumental e misterioso? A nave estava agora à sua frente, um gigante de metal que suspirava uma energia quase palpável. As luzes pulsavam mais intensamente, como um coração batendo. E então, uma porta se abriu lentamente, revelando um interior reluzente, cheio de símbolos e cores desconhecidas. Vamos! Aninha exclamou, com todo o fervor que podia reunir. Assim que pisou na nave, uma onda de calor a envolveu, e uma sensação singular de pertencimento a atingiu.
Precisamos descobrir a verdade. Quando o último dos presentes entrou, a porta se fechou de uma forma silenciosa, quase respeitosa. As luzes da nave se ajustaram, e a atmosfera mudou. Agora estava mais calma, como se a nave estivesse avaliando os corações deles. De repente, uma voz ecoou na mente de Aninha. Não era uma voz comum, era uma mistura de sentimentos, imagens e sensações. Ela viu um futuro, crianças brincando sob um céu azul, pessoas ajudando umas às outras, um mundo onde a diversidade era celebrada. E então a voz falou: Bem-vindos. Este é o início da nossa jornada juntos. Vocês estão prontos para mudar tudo? Aninha olhou para os presentes, a ansiedade misturada com uma bravura renovada. O que viria a seguir? Poderiam mesmo estar à beira de algo tão grande quanto aquela visão? As respostas estavam prestes a serem reveladas, mas a preocupação ainda a fazia hesitar. Estamos prontos! Ela gritou, sentindo a força coletiva ao seu redor. Mas a verdade que eles buscavam estava prestes a desafiar tudo o que conheciam até agora. Enquanto a nave começava a se mover, um pensamento inquietante a assaltou. Será que estavam prontos para o que o futuro guardava? E em que direção essa nova aventura os levaria? A nave começou a vibrar, um som suave e pulsante que ressoava nas paredes e na alma de cada um ali dentro. Aninha sentiu como se aquele som fosse um coração, batendo em sintonia com seus próprios anseios e receios. A cada momento, a sensação de pertencer a algo muito maior parecia se intensificar. Os rostos de Lucas e da mulher mais velha, que agora parecia menos um estranho e mais uma cúmplice, refletiam as mesmas emoções, esperança, receio e um desejo ardente de entender. O que vem agora? Lucas perguntou, a dúvida presente em seu olhar. Precisamos confiar, respondeu a mulher, que então se apresentou como Dona Maria. Esse é um passo que todos nós temos que dar juntos. E, diante delas, uma parede de luz começou a se formar, uma tela que exibiu imagens. Eram fragmentos de memórias, mas não delas. Eram vislumbres de outras vidas, de outros mundos. Aninha viu florestas exuberantes, pessoas de diferentes etnias sorrindo, crianças correndo soltas. Tudo aquilo era tão vibrante. O contraste entre as cenas de alegria e a melancolia que ela conhecia da própria realidade a deixou sem palavras. Essas são lembranças dos que vieram antes de vocês, a voz da nave ecoou novamente. Pessoas que, em busca de liberdade e transformação, se uniram em torno de um sonho maior. Mas, o que nós temos a ver com isso? Aninha indagou, sua voz tremendo. Ela não entendia como seriam conectados àquelas vidas. As imagens mudaram, agora mostrando caos e desespero, desastres naturais, guerras, conflitos que pareciam intermináveis. A dor refletida naquelas cenas fez o peito de Aninha apertar. Ela hesitou, um novo medo surgindo. E se esta jornada trouxer ainda mais dor? Às vezes, é necessário passar pela escuridão para encontrar a luz, Dona Maria disse, com uma ternura que envolvia todos como um abraço. Precisamos entender nossos próprios erros para não os repetir. A nave então respondeu a este momento de inquietação. A verdade é feita de fragilidade e força. Conhecer as sombras é parte do processo de crescimento. Enfrentar o desconhecido é o desafio que vocês aceitaram. A multidão começou a murmurar, conversas desprezando mais uma vez a dúvida. Cada um ali sentia que estavam diante de uma escolha monumental, permanecer na segurança de suas vidas conhecidas ou se aventurar naquilo que poderia se transformar em um novo começo. Vamos juntos, nós somos mais fortes assim. Aninha propôs, sentindo que aquele momento talvez exigisse decisões de cada um. Ela podia ver um brilho nos olhos dos outros, a empatia unindo corações. E então, uma sensação de determinação se espalhou como fogo entre os presentes. Com um grito coletivo, eles se uniram, decidindo que queriam mais do que o que já conheciam. Estamos prontos para descobrir o que realmente significa viver! Exclamou Lucas, agora cheio de coragem. A nave começou a vibrar mais intensamente, como se estivesse respondendo àquele grito. Luzes brilham, imagens dançam pela tela, e, de repente, uma nova visão se apresentou. Era uma esfera com luz crescente, um mundo pulsante e vibrante, rodeado por estrelas.
Esse é o caminho que escolheram. Uma nova realidade está ao alcance, mas lembrem-se, cada escolha tem suas consequências. A voz da nave soou, envolta em um misto de advertência e esperança. Aninha sentiu uma onda de emoção. Uma mistura de expectativa e inquietação. O que acontecerá agora? E que revelações aguardavam por eles na próxima curva dessa jornada? Ela olhou para seus amigos, seus olhos brilhando em sinergia. A verdadeira aventura estava apenas começando. A esfera de luz pulsante à frente começou a se expandir, como se estivesse viva, engolindo o espaço ao redor deles. Aninha não conseguia desviar os olhos da cena divina e assustadora diante dela. Ela sentia seu coração disparar, como se cada batida ecoasse um mantra de coragem. Lucas e Dona Maria estavam ao seu lado, e juntos eles pareciam um time indestrutível, prontos para enfrentar qualquer coisa. "É lindo!" exclamou uma jovem da multidão, suas mãos cobrindo o rosto, cheia de espanto. Outros começaram a murmurar entre si, a palavra esperança se destacando nas conversas. A energia da nave parecia fluir em cada um deles, e um sentimento de unidade crescia, como se cada um trouxesse uma peça que completava o quebra-cabeça. A voz da nave se fez ouvir novamente, dessa vez mais suave e convidativa. "Estamos prestes a cruzar o véu que separa a realidade de vocês da nova existência. No entanto, as verdades que vocês encontrarão podem ser desafiadoras. Preparem-se." Dona Maria olhou para todos com carinho e firmeza. "Lembrem-se, grupo, o que mais importa é a conexão que temos uns com os outros. Se nós nos apoiarmos, conseguiremos enfrentar qualquer desafio." As palavras dela pareciam balas de canhão, inflamando os ânimos. Um flash de luz ofuscou a visão de Aninha, e por um momento, ela sentiu como se estivesse sendo transportada. Quando a luz começou a diminuir, uma cena completamente nova se apresentou. Eles estavam agora em um lugar que fazia o interior da nave parecer pequeno e confinado. Uma paisagem de cores vibrantes se desdobrava, rios de águas azuis como safira, montanhas cobertas de árvores com folhas douradas e um céu que parecia ter sido pintado por uma criança cheia de imaginação. "Bem-vindos ao planeta 3 e Atlas!" anunciou a voz. As pessoas começaram a olhar em volta, surpresas, tentando absorver as belezas que estavam diante delas. Mas à medida que a euforia aumentava, Aninha sentiu uma pontada de incerteza. "É deslumbrante aqui, mas e se tudo isso não for real?" perguntou Lucas, hesitante. "Como saberemos que isso não é mais uma ilusão?" Dona Maria se aproximou, segurando a mão de Lucas. "Às vezes, a única forma de saber é através da experiência. Fechem os olhos, respirem fundo e sintam. A verdade pode ser mais intensa do que imaginamos." Aninha, acolhendo o conselho, fechou os olhos. Exatamente nesse instante, ela sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Era uma conexão com a essência do lugar, algo que transcendia qualquer incerteza. Abriu os olhos, sentindo lágrimas se formando, não de medo, mas de revelação. Quando a euforia começou a se estabelecer, um movimento chamou a atenção deles. Do alto de uma montanha, uma figura começou a descer, emanando uma luz suave. A silhueta era humanoide, mas havia algo claramente diferente. Algo além da compreensão. "Quem é?" sussurrou uma mulher da multidão. A figura se aproximou, revelando um rosto sereno. "Eu sou Selan, guardião deste mundo. Vocês são os escolhidos que vieram em busca de uma verdade mais profunda." Sua voz era envolvente, como um sussurro que transportava amor e sabedoria. Aninha sentiu uma mistura de euforia e apreensão. "O que significa sermos escolhidos?" questionou, o coração batendo acelerado. Selan sorriu enigmaticamente, e suas palavras ecoaram na mente de Aninha. "Os escolhidos enfrentam não apenas desafios externos, mas uma jornada interior. O que vocês descobrirão aqui afetará não só vocês, mas toda a sua realidade." Aninha olhou para os outros, e um silêncio reverberou entre eles, como se todos ousassem imaginar o que estava por vir. O futuro parecia incerto, mas também repleto de promessas. O que mais eles teriam que aprender? E enquanto a luz de Selan brilhava intensamente, Aninha se perguntava se estavam realmente prontos para a verdade que os aguardava.
Uma nova curva na jornada se formava à frente deles, e a expectativa criava um peso doce no ar. Eles estariam prontos para encarar essa realidade? Sela inclinou a cabeça, como se percebesse o peso das perguntas pairando no ar. Vocês estão aqui para desvendarem o que foi escondido por gerações. A realidade que vocês conhecem é apenas uma fração do que realmente existe. O 3 e Atlas é um símbolo de transformação. Aninha franziu a testa. Transformação? Mas o que está escondido de nós? O desejo ardia dentro dela, uma mistura de curiosidade e medo. Ela olhou para Lucas e Dona Maria. Todos tinham a mesma certeza, queriam saber. Selan caminhou lentamente, a luz que emanava de sua figura iluminando o chão coberto de flores cintilantes. A verdade é subjetiva. Cada um de vocês carrega dentro de si uma parte dela. Esta jornada não será a busca por respostas, mas a redescoberta de si mesmos. As palavras do guardião eram profundas. A multidão se entreolhou, confusa, mas também intrigada. Um jovem levantou a mão. E se não gostarmos do que encontrarmos? E se for doloroso? Selan parou e olhou nos olhos do rapaz. Dor e beleza andam de mãos dadas, assim como a luz e a sombra. O que importa é como vocês reagem e se apoiam uns nos outros durante a jornada. Um frio percorreu a espinha de Aninha. Ela se lembrava de momentos em sua vida, de dores não superadas. Mas também recordou as risadas, o carinho. A vida era uma dança entre o radicalmente bom e o desafiador. O que aquela nova realidade revelaria sobre ela mesma? Enquanto pensava nisso, a paisagem ao redor começou a mudar. As árvores douradas pareciam curvar-se, e os rios azuis cintilavam sob um novo ângulo de luz, revelando uma cidade flutuante ao longe, feita de cristal e cor. O espetáculo era hipnotizante. Vocês devem se preparar para uma provação. Apenas aqueles que se permitirem sentir poderão atravessar a próxima fase, Selan continuou, e seu tom de voz se tornou mais grave. A tensão crescendo entre os membros da multidão era palpável. Dona Maria deu um passo à frente, firme. Estamos juntos, não importa o que venha. A coragem se alimenta da união. Suas palavras ecoaram com força, acalmando alguns, enquanto outros ainda pareciam perdidos na expectativa do que estava por vir. Aninha respirou fundo. Uma mistura de ansiedade e esperança a envolvia, como um abraço familiar. O que ela descobriria de si mesma? Este momento era mais que uma mudança de cenário, era um chamado. Uma nova onda de luz irrompeu da cidade flutuante, como um farol chamando todos para frente. Selan gesticulou. É hora de vocês escolherem. Podem voltar e ficar na segurança do que conhecem, ou podem se aventurar até aqui e descobrir seu verdadeiro eu. O que escolherão? Ouvindo essas palavras, Aninha sentiu seu coração acelerar. A escolha parecia simples, mas o peso da decisão era colossal. Não apenas para ela, mas para todos à sua volta. Eles tinham que decidir agora. O silêncio era ensurdecedor. Os olhos de Lucas buscavam os de Aninha, e Dona Maria os olhava como se fosse a âncora que os manteria juntos. Escolham agora, repetiu Selan, e a urgência em sua voz deixou claro que o tempo era curto. Aninha olhou mais uma vez para a cidade, seu brilho instigante. O que poderia estar à espera deles? Seriam capazes de enfrentar os seus medos e descobrir a verdade mais profunda? Com o coração acelerado, ela finalmente respondeu. Eu escolho saber. Mas ao dizer isso, uma sombra cruzou o céu e um vento forte soprou, trazendo um novo desafio que pairava à vista. Seria essa a nova realidade que lhes aguardava? O que mais se esconderia entre os mistérios do 3 e Atlas? A luz do cristal da cidade flutuante iluminou o rosto de Aninha, refletindo em seus olhos a determinação que recém havia emergido. Mas a sombra que passou rapidamente foi como um aviso. Os murmúrios da multidão aumentaram, não era possível ignorar a sensação de que algo os observava. Selan virou-se para encarar o céu, o semblante carregado de preocupação. Isso não é um bom sinal. A escolha de vocês traz consequências. Suas palavras dançavam suavemente no ar, mas a tensão crescente não deixava espaço para dúvidas. Dona Maria olhou para Aninha e Lucas, preocupada. Precisamos estar prontos.
O que quer que venha, faremos isso juntos. Sua voz ressoou firme, mas Aninha sentiu o pavor tomando conta de seu peito. E se a escolha deles tivesse atraído algo terrível? No fundo, não havia certeza sobre como aquilo tudo acabaria. A sombra se desfez, revelando uma voz profunda e ecoante que fez tilintar a essência da cidade ao redor. Apenas os destemidos podem se aventurar por este caminho. Os corações de todos pareciam colados ao peito. Aninha trocou olhares rápidos com Lucas. Ele estava tão visivelmente nervoso quanto ela, mas também havia uma chama de coragem acesa em seu olhar. Estou com você, ele sussurrou, segurando sua mão. Aquela conexão era tudo o que ela precisava. Selan avançou, desapegando uma pequena cápsula de seus trajes. Isso será essencial. É uma espécie de guia. Quando a provação se aproximar, vocês saberão usá-la. Confiem em seus instintos. Ele entregou a cápsula a Aninha. A escolha que fizeram é o primeiro passo para a metamorfose. Aninha assentiu, mantendo os olhos fixos na luz distante. A cidade flutuante brilhava como se estivesse pulsando, como um coração cósmico. A beleza dela quase contrapunha a incerteza que pairava no ar. Ela sentiu uma mistura de emoção. Era aterrorizante e ao mesmo tempo incrivelmente fascinante. Com um último olhar para a multidão, Selan perguntou, estão prontos para a jornada? A multidão, agora unida pela mesma expectativa, respondeu com um murmurinho de confirmação. Selan estendeu as mãos. Então vamos. Ao passo que eles avançavam, o chão abaixo deles começou a brilhar, iluminando o caminho que os levaria até a cidade flutuante. As flores e a grama pareciam vibrar com a energia da transformação que se desenrolava. Mas então, outra onda de vento gelado passou e um som cortante ecoou pelo ar, como um grito distante. Olhos aterrorizados se encararam, e a multidão hesitou. As folhas das árvores dançaram freneticamente, e a luz da cidade começou a piscar, como se algo a estivesse ameaçando. Fiquem juntos! Dona Maria gritou, sua voz ecoando em meio ao tumulto. O silêncio foi rompido por um estrondo, e a cidade de cristal começou a se distorcer, como se estivesse viva e reagindo à presença deles. Aninha sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? Antes que alguém pudesse responder, as paredes de cristal da cidade começaram a girar e a abrir, formando um portal de luz intensa diante deles. A energia daquele espaço conturbado os puxava lentamente em direção ao desconhecido. Vocês têm coragem dentro de si, Selan exclamou, deixem que isso guie vocês. Aninha olhou para Lucas e Dona Maria e, antes de perceber, estava dando um passo à frente. O chão abaixo dela parecia pulsar em sincronia com seu coração. A cidade estava chamando, mas o que havia além daquele portal? O que realmente limpava a cortina que havia sido jogada sobre suas vidas? Com um último olhar para trás, ela respirou fundo e tomou coragem. Eles cruzariam aquele portal, mesmo que não soubessem o que os aguardava do outro lado. As vozes ecoantes pareciam incentivá-los, mas a pergunta permanecia, estavam prontos para a verdade? Naquele momento decisivo, enquanto avançavam, Aninha sentiu que algo enorme e transformador estava à sua espera. O que ela realmente descobriria sobre si mesma? E se o que viesse a seguir fosse melhor do que qualquer um de seus medos já havia imaginado? A luz intensa do portal os envolveu, e Aninha sentiu seu corpo ser gentilmente puxado, como se estivesse flutuando. Quando os primeiros sinais da nova realidade começaram a se dissipar, uma sensação de paz tão profunda a envolveu que ela mal conseguia acreditar. Apesar do medo e das incertezas, estavam em um lugar extraordinário. A cidade flutuante era de tirar o fôlego. Estruturas de cristal reluziam com cores vibrantes, como se o próprio sol tivesse se concentrado em cada prédio, criando um espetáculo de luzes que dançavam ao sabor do vento. Os habitantes do 3 Atlas, seres que pareciam mesclar o humano com o etéreo, observavam com expressões de curiosidade e acolhimento. Bem-vindos! A voz de Sela ecoou, suave como uma brisa, enquanto eles se ajustavam ao novo cenário. Aqui, vocês descobrirão a verdade sobre si mesmos e o futuro que podem construir. Aninha olhou para Lucas e Dona Maria, que também se deixavam levar pela beleza e serenidade do lugar. Apesar da ansiedade, um sentimento profundo de esperança começou a assomar em seus corações.
Qual será o nosso próximo passo? Perguntou Lucas, os olhos brilhando de antecipação. Selan fez um gesto que fez flores de todas as cores brotarem ao redor deles, criando um caminho que se estendia em direção ao centro da cidade. Sigam-me. É hora de conhecê-los e entender as lições que esse mundo tem a oferecer. Eles avançaram pelo caminho coberto de flores vibrantes, inspirando a fragrância que parecia florescer de cada pétala. O ambiente era de uma tranquilidade nunca antes vista por Aninha. A cada passo, o peso que trazia consigo parecia se dissipar. O medo e a dúvida eram substituídos por um senso renovado de pertencimento. Ao redor, os habitantes sorriam, e as palavras de carinho ecoavam por entre os muros de cristal. Ao chegarem ao coração da cidade, uma plataforma gigante se ergueu. O espaço parecia pulsar com vida, repleto de seres que emanavam energia. Selan levantou as mãos, em um movimento elegante, fez as cores brilharem ainda mais intensamente. Aqui, vocês vão testemunhar a primeira lição essencial, a união através da diversidade. Assim que as palavras se espalharam pelo ar, Aninha começou a ver vislumbres de cada um dos presentes, suas historias, suas dores e conquistas. A conexão entre eles era palpável, era como se as emoções e desafios de cada um fluíssem em harmonia, criando uma tapeçaria rica e complexa. Vocês vêm de lugares diferentes, com batalhas únicas para lutar, Selan prosseguiu, mas aqui, entenderão que ao se unirem em torno de um propósito maior, encontrarão a força que nunca souberam que possuíam. Foi como se um novo entendimento iluminasse a mente de Aninha. Seu coração batia mais forte agora, não mais por medo, mas por uma excitação que a invadia. Ela olhou para Lucas e Dona Maria e sorriu, reconhecendo que seu amor e amizade eram o que os tornava mais fortes. Selan continuou explicando que sua jornada recém-iniciada não seria fácil, mas era a escolha de cada um em buscar e abrir seus corações que faria verdadeira diferença. Vocês vão enfrentar desafios. Mas lembrem-se, o que os une pode ser mais forte do que as diferenças que os separam. A multidão começou a murmurar, tocada pelas palavras do guardião. Um jovem levantou a mão e perguntou, e se não conseguirmos? E se falharmos? A resposta de Selan foi imediata. O fracasso é uma parte natural do crescimento. Aceitem-no. Aprendam com ele. E sempre voltem-se uns para os outros. O olhar dele era intenso, repleto de compreensão e empatia. Uma onda de coragem começou a fluir. Assim como Aninha, as pessoas ao redor sentiram a determinação crescentemente dentro delas. Nós podemos! Lucas exclamou, firme em sua crença. A multidão ecoou seus pensamentos e sentimentos, formando uma onda de aprovação. Sim! Nós podemos! Gritou Aninha, segurando as mãos de Dona Maria. O empoderamento reverberava no ar, alimentando a coragem que precisavam para enfrentar o desconhecido. E assim a jornada de transformação começou. A cidade de 3i. Atlas tornou-se não apenas um lugar de beleza, mas também um laboratório de novos começos, uma oportunidade de se reinventarem. Passo a passo, Aninha e seus amigos aprenderiam a conexão profunda entre seus corações, a importância de enfrentar seus medos juntos, e a beleza de suas diferenças. Esse é o nosso lar agora, Aninha pensou, enquanto observava a cidade pulsar em harmonia. Aqui podemos realmente ser quem somos e unir nossos mundos. Aninha e seus amigos estavam prontos para enfrentar qualquer tempestuoso desafio que viesse. A esperança renascia em seus corações, uma verdade resplandecente que iluminava o caminho pela frente. E assim, com a luz do 3i Atlas ao seu redor, eles tomaram a emocionante decisão de seguir em frente, juntos. A jornada estava apenas começando, mas a certeza de que, independentemente do que viesse, eles estariam sempre conectados os acompanhava. Agora, mais do que nunca, era o momento de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Agora é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É hora de espalhar a esperança.